de civilização, de moralismo, tá? Ele nos ensina o direito, que o Rogério sabe, o direito sobre o livre-arbítrio, esse livro que ensina. As leis do homem são fortemente influenciadas pelas leis que estão aqui contidas nesse livro, que são as leis de Deus. Tudo nesse livro aqui. Seu nome, hoje nós temos diversas maneiras de estudarmos a Bíblia. Aqui o Isaac abriu a Bíblia, só que não foi uma Bíblia essa aqui não, ele abriu no celular. Você pode abrir a Bíblia no seu iPad. Hoje tem diversas maneiras de abrirmos a Bíblia. Tão fácil que está, tão pouco que as pessoas estudam. Mas lá no passado as pessoas estudavam, sabe como? Abrindo um rolo de quê? Você lembra? Pergaminho. Pergaminho era feito de quê? Papiro. Então, o nome, isso aqui significa, vem de biblon, tá? E ele vem de, é de um papel tirado de uma planta do rio Nilo, tá? É de uma planta tirada do rio Nilo. Até hoje eles fazem a Bíblia com ele. Quando nós estivemos lá, nós compramos uns 10, compramos alguma coisa sobre papiro, Isaac? Eu acho que você só comprou. Não, as pessoas que compravam lá, nós vimos. Até hoje eles usam dessa planta. Tira o papiro dessa planta que consta lá no rio Nilo. Tá? Todos que vão lá usam isso aí. O nome Bíblia foi usado pela primeira vez, por João Crisóstomo. Ele foi o grande reformador de Constantinopla. Esse livro, ele começa com 5 livros. Os 5 primeiros livros foram escritos por quem? Moisés. Tá certo? Que os judeus conhecem como o quê? Como o quê? Ok. Quase. Também. Quase também. Também. Os 5 primeiros livros são conhecidos pelos judeus como o livro da Torá, lei, né? Mas vocês não erraram quando vocês disseram Pentateuco, que é o livro conhecido pela Igreja Católica. É assim que a Igreja Católica conhece os 5 primeiros livros escritos por Moisés. É o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento, só incluindo os Salmos também, os livros dos profetas, é a Torá. Certo? É a Bíblia dos judeus. É o Pentateuco católico. Tá? Então, os 5 livros foram escritos por eles. Os Salmos foram escritos por quem? Davi, Azafá, Moisés, o livro de Samuel foi escrito por quem? Samuel. O livro de Ruth, Samuel. O livro de Jeremias, Oséias, Abacuque, Amós, e vai assim por diante, nesse livro. Ok? Ele, na verdade, foi considerado uma biblioteca, porque ele contém quantos livros? 66. Quantos no Velho e quantos no Novo? 39 no Velho. 39 no Velho e 27 no Novo. Olha como as coisas estão andando com vocês aqui, hein? Tá, então me diz aí. Quando é que ela foi dividida em capítulos? O ano foi 1250 da nossa era. 1250, ela foi dividida em capítulos pelo cardeal Hugo Saint-Cher, francês, que dividiu essa Bíblia em capítulos. Logo em seguida, essa Bíblia foi dividida em 2 partes: Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento foi quando? 1445, pelo Rabi Natan. 100 anos depois, ela recebeu também um Novo Testamento, foi dividida também por Robert Stevens. Esse era um gráfico que viveu lá em Paris, se converteu ao cristianismo, e essas 2 pessoas fizeram grande diferença para o Evangelho. Eles dividiram a palavra de Deus, que já estava dividido em capítulos, em Velho e Novo Testamento. Em 1947, para provar que o que nós estudamos aqui é realmente a palavra de Deus, lá nas ruínas de Canaã, foram descobertos o quê? O que foi descoberto lá? Manuscritos do Mar Morto. Um acervo que foi conhecido como Manuscritos do Mar Morto. Dentre esse acervo, nós temos um livro que foi colocado lá e o pessoal foi comparar com o que está escrito aqui em nós e bateu pau a pau. Que livro foi esse? O livro de Isaías. Foi encontrado ali. Nada de diferente. Sabe como é que foi encontrado?
um pastor estava levando as suas ovelhas para pastorear, e aí uma das ovelhas se perdeu, e ela entrou dentro de uma caverna, e quando o pastor jogou lá, temos o nome dele, foi isso em 1947, quando jogou a pedra, bateu num vaso de barro, e quando ele foi ver esse vaso de barro, abriu e ali descobriu os pergaminhos ali guardados. Olha, tempos. O livro de Isaías era o livro dele. Quem escreveu a Bíblia? Quando escreveu a Bíblia? E por quantos? É? Então vamos lá. E quando ela foi escrita? Vamos lá. Quem escreveu a Bíblia? Me digam. Aí pessoal, tem gente que fala assim, foi Tem Deus. vários autores. Foi Deus que escreveu? Não. Vários autores. Não? Foram vários autores? Quantos, mais ou menos? Cerca de 40 autores diferentes. Cerca de 40 autores, ou seja, um pouquinho mais de 40 autores, tá certo? E esses autores, como é que eram? Pais, filhos, tudo na mesma família? Não. Eles eram homens de profissões diferentes e que viveram em épocas totalmente diferentes. E como é que eles conseguiram dar continuidade à palavra de Deus? Fazer a palavra de Deus uma só. Como é que eles conseguiram? Como é que prova isso? Não foi por eles. A Bíblia tem diversos autores. A Bíblia foi escrita por diversos autores, mas teve um autor intelectual. Foi quem? Prova para mim. Prova para mim. Um autor intelectual? Prova para mim. Então, olha aqui, é fácil de gravar. São João 3,16 diz o quê? Bem fácil, né? Que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tá. E sabe o que diz 2 Timóteo 3,16? Toda a escritura é inspirada por Deus. Viu? Quer um segredinho que eu uso aí? Não é fácil para abrir assim. São João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ok? Vamos chegando. São João 3,16. E 2 Timóteo 3,16 diz o que, Mário? Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ok. Então aí. E o período? Vamos chegando. E o período que foi escrita a Bíblia? Qual foi o período? Quantos anos? 1600 anos. Em torno de 1600 anos foi escrita a palavra de Deus. Por esses 40 pessoas, mais um pouquinho, ao longo desse período todo, e traz toda essa unidade que nós vimos na palavra de Deus, né? 1600 anos a Bíblia foi escrita, e alguém me diria quando é que foi escrito mais ou menos o Gênesis? Só para a gente saber se foi o Isaac que escreveu, e depois o Isaac foi o filho dele que escreveu, tal, se foi o avô dele, o pai dele, se foi em 1600 anos, tá certo? Me diga aí mais ou menos quando é que Gênesis foi escrito. Em torno de quanto que ano? 1445 antes. AC. AC significa o quê? Antes de Cristo. AD significa o quê? Depois de Cristo. Ano Domini, ok? Então 1645 foi escrito Gênesis. E o Apocalipse foi escrito quando? Agora eu peguei vocês, hein? O Apocalipse foi escrito Foi em torno? ano 90, né? 90. Não sei. 90 a 100 antes, depois de Cristo. Exatamente. Entre 90 e 96 depois de Cristo foi escrito ali o livro de Apocalipse. Tá. O Antigo, agora falta a linguagem, né? Foi escrito em que idioma? O Velho Testamento foi escrito em que idioma? Hebraico. E mais o quê? Aramaico. Aramaico, ok. Vamos colocar na ordem? Aramaico e hebraico, pode ser? Ok. Foi traduzida depois, no Velho Testamento, para o grego por 72 sábios judeus, que também chamaram a Bíblia de quê? Septuaginta. O Novo Testamento foi só em? Foi em quê? Grego. O Novo Testamento foi só em grego. Então o Velho Testamento foi, o Rogério está pedindo para repetir, aramaico e hebraico. Depois traduzido para o grego. Por quantas pessoas? 72 pessoas. Sábios judeus que também fizeram com que a Bíblia fosse chamada de Septuaginta. Tá certo? E o Novo Testamento só foi escrito em grego. Mas é o grego que se fala na Grécia? E aí? Não é o grego moderno atual. Na época eles tinham chamado o grego koineu, o grego comum, que era o idioma que as pessoas falavam no dia a dia. Depois aí tinha também o grego clássico, daquelas obras famosas e tudo mais, mas hoje já é uma versão bem mais atual da língua. Exatamente.
Pois não, querido? Só retornando. Vamos reparar. São 66 livros. Né? São 66 livros. Mas foram escritos outros livros. Por que foram separados? Opa, olha aqui o Rogério mexendo aqui, viu? O negócio é complicado. A Bíblia católica é a mesma Bíblia evangélica ou não? É. É única? É, mas tem alguns Bíblia livros única. que foram... A diferença é que na Bíblia católica nós temos alguns livros a mais. Quais os livros? Quantos livros? E quais? Tobias... São 7. Certo? Opa, aqui ó. Sei todos os Che- Chegou uma querida amiga aí, ó. Enfrentou engarrafamento para estar aqui conosco também, né? Viu? Boa noite. Olha aqui a pergunta. A Bíblia é a mesma evangélica, é a mesma da católica? Claro, é única. Com uma diferença, que a católica tem 7 livros mais. Ruth, tá certo? Perdão, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiásticos, só? Não, tem mais alguns textos que foram incluídos no livro de Esther e no livro de Daniel também, tá certo? Então, a Bíblia é a mesma. Por quê? Porque esses livros entraram na Bíblia Católica, são a mais. E por que eles estão a mais na Bíblia Católica e não estão na nossa Bíblia? Eles são chamados pela Igreja Católica, esses 7 livros, de quê? Deuterocanônicos. E são chamados pelos cristãos de quê? Apócrifos. Mas por que eles não entraram? Pastor, diga um pouco aí por que eles não entraram. Tiveram algumas razões, né? Esses livros eles foram considerados como sendo parte do cânon da Bíblia, por isso deuterocanônicos, ou seja, que vem depois do cânon, foram aceitos pela igreja num concílio muito posterior, onde aquilo que a gente chama de o cânon da Bíblia já tinha sido definido pelo costume da época, pela praticidade que as pessoas tinham em utilizar esses livros. Grande quantidade do movimento cristão não aceita esses livros como sendo inspirados hoje, porque eles contêm em sua essência alguns ensinos que parece que contradizem o restante das Escrituras. Então, devido a esses acréscimos ou esses ensinos um tanto quanto duvidosos, e por não serem livros que foram aceitos desde o início do movimento cristão ou do próprio judaísmo, eles não são considerados por todos os cristãos como sendo inspirados. São chamados também livros pseudepígrafos, porque não se sabe ao certo se de fato quem escreveu são os verdadeiros autores. Então, naquela época, a pessoa, quando escrevia um negócio, queria que o pessoal desse importância, ele dava o nome de alguém famoso. Então, eles fazem parte, eles são escritos em uma época onde dentro, principalmente da comunidade judaica, eles consideravam como não tendo um período de revelação. Então eles são escritos após o cativeiro babilônico, na época do domínio dos gregos, num período onde você não tem mais nenhuma revelação profética. Por isso que não há uma aceitação plena desses livros. Olha só, há algumas razões que foram apresentadas aqui agora. Só eles não fazerem parte do cânon hebraico do Antigo Testamento já basta. Mas eles também não foram apresentados por Jesus Cristo, também não foram mencionados pelos apóstolos. Pois é. Boa noite a todos. Boa. O meu irmão, que é o pastor aí, me mandou uma vez eu estava até fazendo umas pesquisas sobre essa questão do cânon, e havia uma questão importante. Um camarada chamado, até achei aqui o lugar que se mandou, chamado Atanásio, que ele era bispo de Alexandria, ele formulou esse cânon por algumas razões. A principal delas, talvez, fosse evitar que outros tipos de escritos, até com conteúdos meio ridículos, ganhassem espaço dentro das comunidades cristãs existentes. Então, você tinha ali, por volta do ano 360, 367, mais ou menos por aí, que esse cânon foi formalizado
e aí discutido em 2 encontros, no caso que eles sempre chamavam de famosos concílios, né? Foram 2 ali que acabaram ratificando isso daí. 4 pontos foram importantes. Primeiro, a questão da inspiração do livro, o valor do conteúdo e uma natural aceitação universal daquilo entre as comunidades cristãs espalhadas existentes na época, né? E também a questão da coerência na doutrina e, o mais importante, a autoria. Ou eles deveriam ser dos apóstolos, que apóstolo não é os outros aí que põem chapéu e faz as coisas, não. Apóstolo era quem foi chamado diretamente por Cristo. Inclusive Paulo, ele fala, eu também sou apóstolo. Porque quem me chamou foi o mesmo que chamou os outros. Então nós até imaginamos que quem substituiu Judas foi Paulo. Entendeu? Então a questão era a autoria. Se não foi um apóstolo, deveria então ter sido pelo menos de algum discípulo próximo de algum dos apóstolos. Então, esses quatro critérios seriam importantes para que os cristãos formulassem então um cânon oficial aceito pelas igrejas espalhadas na região naquela época, enfim. Então, isso foi essa opinião geral dos cristãos da época ganhou um respaldo oficial. Então, isso era para acabar até protegendo. Agora, muitos séculos depois, a igreja já em outro nível, não mais ali do cavalo branco, agora já bem regenerada, então ela teve então de fato essa incorporando assim, a questão dos livros apócrifos depois da explosão da própria reforma. Talvez uma forma de afronta, querer ganhar terreno, coisa do tipo, né? Mas é muito antigo. A gente pensa em algum tipo de interesse. O cânon nosso é muito antigo. Entendeu? O que ele contém que não se enquadra? Vários ensinos, eles são um tanto quanto estranhos. Por exemplo, um que parece bem peculiar, que se eu não estou enganado aparece no livro de Tobias, é você exorcizar um espírito maligno com brasas de um certo tipo de peixe. O resto do peixe. Você tem práticas assim, e você tem vários outros ensinamentos que eles vão sendo apresentados, mas um desses é um que chama bastante atenção, onde num certo episódio ele usa essa prática, e quando você vê o ensino do Novo Testamento, você vê que, na verdade, o poder para expulsar os espíritos malignos vem da pessoa de Cristo e não da fumaça do peixe. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Ela já sabia disso, aqui ela gosta de fazer assim comigo também. Isso aí é danado. Ó, viu? Qual o nome do amigo? Daniel. Daniel, muito obrigado pela participação, viu? Ajudou aí? Respondeu, Rogério? Já que a Andréia fez essas perguntas, essa pergunta, eu quero dizer para você assim, ó, se quiser anotar aí, você pode anotar. No livro de 2 Macabeus, capítulo 12, 42 a 46, fala sobre a oração pelos mortos. Tá? E ela confronta demais, diferencia de Isaías, capítulo 38, versos 18 a 19. No livro de Tito, Tobias, capítulo 5, de 10 a 14, diferencia demais de Mateus 22, verso 30, e de João também 8, 44 e 45, quando eles falam ali de que anjos bons mentem. Tá? Esse pastor falou aí, tem tudo a ver, que órgãos de um peixe posto sobre brasa espantam demônios. Ela diferencia muito de Marcos, capítulo 9, verso 17. Está lá em Tobias também. Tobias, capítulo 6, 5 e 8. Tá? Tobias 6, 5 e 8, ela difere de Marcos 9, 17 a 29. Tá certo? Aí também fala das esmolas. Quem dá esmolas fazia o quê? Expiava pecado, né? Isso é do Tobias também. Tobias falou um monte de coisa, né? Capítulo 12, verso 8. Isso diferencia muito de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Serginho, acho que é só importante também um detalhe. Pastor, são livros todos ruins? Não. Não. Isso é bom, são cara. livros que têm um conteúdo histórico muito bacana. Se você quer entender, por exemplo, como é que foi a dominação grega sobre o povo de Israel, o livro de 1 e 2 Macabeus vai explicar isso de uma forma muito positiva. Você tem ali no livro, não sei se entrou aí, o Sirácida, o Eclesiástico, são livros que são muito parecidos também com o livro de Provérbios, uma série de ditos populares, conselhos de sabedoria, que nós não consideramos como sendo inspirado,
mas que também possui as suas verdades e aplicabilidade para o dia a dia. Agora eu vou ter que caminhar para o finalzinho aqui, porque é o horário que já manda. Mas essas informações já foram suficientes, não foram? Sabe que existe uma teoria chamada teoria das ideias de Deus? Da inspiração das ideias. Diz que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas Ele não inspirou as palavras, que as palavras foram dos homens. Aí, eu pergunto a vocês assim, o que são as palavras senão a expressão de um pensamento? O que são as palavras senão a expressão? Você consegue formar ideias sem palavras? Está chamando a gente, não está chamando? Quando a gente se defronta com uma teoria como essa, tem como separar uma coisa da outra? Tem como separar uma coisa da outra. Por isso, a Bíblia mesmo, sabe o que ela diz? Aí a gente podia ler um pouquinho, o que vocês acham? Dá para ler um pouquinho para a gente terminar? 2 Timóteo, capítulo 3. Vou sempre lembrando a vocês que aqui não é a religião que determina o que a Bíblia ensina. Aqui é a Bíblia que determina o que a religião tem que ensinar, entende? Então não temos muros. Você é muito bem-vindo sempre ao nosso estudo da Bíblia aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17. O Mário pode ler daí. Timóteo fica onde? No Novo ou no Velho Testamento? Novo. Novo Testamento, lá no finalzinho. 2 Timóteo 3. 16. Pode ser 3,16. 3,16. O Mário acabou de falar aí, um pouco para nós aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, Pera, para a Mário. repreensão. Pois já não achou ainda, você está lendo? Credo. Beleza. Diga aí, Mário, agora. Toda a Escritura com letra maiúscula Uhum. está falando da Bíblia. A Bíblia também é chamada de Escritura. Aham. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só. Nos próximos estudos, nós vamos ter os textos bíblicos que eu pedi dando para a Déia. Para colocar aqui para nós, a gente vai ler aqui os textos de uma vez, tá bom? Mas como é que o Romário pode provar isso para a gente, que ele acabou de ler? Então, ouçam só o que o Romário vai ler para nós, bem rapidinho, Romário. Ezequiel 11, verso 5. Como é que você prova aí que toda a Escritura é inspirada? Ezequiel. Daniel, se você for rápido e abrir também, pode abrir. Vamos ler alguns. Leia aí, Romário. 11, 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse: Ó, Fala, assim diz o Senhor. tá bom, Assim- Romário. Caiu sobre mim quem? O Espírito do Senhor. Tá? Neemias, capítulo 9, verso 30, Romário. Neemias 9, verso 30. E agora? Onde é que fica Neemias? Esse é o mais difícil, depois a gente vai para o mais fácil. Leia aí, Romário. No entanto, Hum. pois aturaste por muitos anos. É 8 ou 9? Neemias 9, verso 30. Então é isso mesmo. No entanto, os Isso. aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, Ó, por intermédio dos teus profetas. ó. Viu como é que viu como a Bíblia fala assim, ó, e toda a Bíblia é inspirada? Estou no Velho Testamento, agora um pouquinho no Novo, primeiro, em Atos, capítulo 1, verso 16, chamado. Atos, capítulo 1, verso 16. Está muito devagar aí, Romário. Irmãos, Ah. Vou anotando aí, Atos 1, verso 16. irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por Para. boca de Davi. Viu? Só a primeira parte, Romário, de novo. Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu. Ok, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Antes disso aí, posso fazer outra pergunta, tio? A gente pode só terminar de ler aqui, depois a gente vai nas perguntas? Hein, tia? Vamos lá. Leia, Romário. 2, 1 Coríntios 2, verso 13. 13. Uhum. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Olha que beleza. Parou, Romário. Olha, quer matar? 1 Pedro, então, Romário, por favor. 2 Pedro, aliás, 1, 21.
Deixa eu ouvir aqui a pergunta da Déia. Essa pergunta vai direcionada para quem? Lisete, Eliezer, para quem? Isaac e para Tus. Para Tus, olha, vou passar essa pergunta para outra. Vamos lá, vamos ler aí. Porque nunca, Olha que jamais, bonita. qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vixe, vocês querem ver o texto para vocês anotarem e levarem para casa? Olha aqui, ó, Mateus capítulo 4, verso 4, Provérbios 35, Provérbios 8, 10 e 11, Salmo 119, Salmo 119, verso 105, diz o quê, hein? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, E luz? para o meu caminho. Quer um bonito que eu acho também? 119, 160. Não, mas você não tem que, eu tive que ler de madrugada, você não tem que ler. Ei, 160, São Mário. 119, 160. Aí devagar, não tá? 119, 160, vamos lá. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, Diz, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. olha que coisa boa, né? Viu? Vamos lá, pergunta? Alguém tem sua ideia? A escrita, quando começou, ela era muito delicada. E tinha esse hábito de passar as informações contadas de boca a boca até que pudesse ser escrito. Como que a gente sabe que nada se Pergunta ele aí, ó. E aí, ó? Exato. Eu não sei. Antes da escrita, como é que era passada as informações? Como é que eram passadas as informações? Né? Boca a boca. E depois vieram as escritas. E aí, pastor? Quando foi criada a escrita? Que ano? Bom, você tem já vários tipos de escritas sendo desenvolvidas já com praticamente o início da humanidade, mas como o Serginho colocou aqui, o texto bíblico começou a ser escrito por volta do ano 1500, 1400 e alguma coisa antes de Cristo. Pastor, como é que eu posso ter certeza que a Bíblia que eu tenho hoje, ela é confiável? Como diria um professor, tem gente que não tem muita coisa para fazer na vida, que resolveu analisar os antigos manuscritos da Bíblia. A Bíblia, por incrível que pareça, é o livro mais bem documentado de toda a história. Para se ter uma ideia, existem algo mais ou menos em torno de 20 mil manuscritos da Bíblia. Das mais variadas datas. O Antigo Testamento tem menos, o Novo Testamento tem bem mais. E aí você tem trabalhos um pouco diferentes em cada área. No Novo Testamento você tem que analisar muito material. Pra você ter uma ideia, o segundo livro da Antiguidade com mais registros históricos parece que são as obras de Homero. Você tem 500 manuscritos. No Novo Testamento você tem 15 mil. No Antigo você tem cerca mais ou menos de 5 mil manuscritos. No entanto, eles são tremendamente confiáveis. Por quê? Quando um escriba ele copiava o Antigo Testamento, ele passava por um critério muito rigoroso. Primeiro, ele fazia questão de contar quantas letras havia em cada página que ele escrevia, em cada linha. Quando ele conferia, ele passava para a linha seguinte. Assim que ele terminava aquela coluna, ele fazia toda a contagem de novo. Se ele percebesse que o número era diferente, ele apagava e começava todo o trabalho do zero. Houve muita especulação sobre a confiabilidade do Antigo Testamento, porque a cópia mais antiga que você tinha da Bíblia, até o ano de 47, era datada do ano, por volta do ano 300 depois de Cristo. Até que um dia um camarada estava procurando uma ovelha perdida numa caverna na região do Mar Morto, e com medo de entrar na caverna, ele tacou uma pedrinha lá dentro. Eu vi um barulho de vaso quebrando, resolveu tacar outra, e aí chamou um amigo para entrar, porque ele não tinha coragem de entrar sozinho. E eles descobriram lá uma série de vasos, e nesses vasos vários livros da Bíblia. Esses são os chamados manuscritos do Mar Morto. O que eles perceberam estudando esses livros? Eles datavam de anos muito anteriores. Eles chegaram a encontrar um livro do profeta Isaías por volta do ano 200 a.C.,
que seria algo em torno de 500 anos, pelo menos, mais velho do que o manuscrito mais velho que eles tinham. Quando eles bateram para comparar, eles perceberam que o livro era idêntico. Então, isso ajudou a comprovar que no Antigo Testamento você teve uma transmissão muito fiel do texto bíblico. E que o que a gente tem hoje é uma coisa muito palpável, de que você pode estar tendo a tranquilidade que não foi adulterado com o passar do tempo. E antes, Muita gente fala, né? Como muita gente fala. Existe um livro muito bacana para quem quiser entender um pouco mais sobre esse assunto. Se eu não me engano, até o pastor Ivan Saraiva fez uma série sobre ele, no Está Escrito, chama Merece Confiança no Antigo Testamento. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre como que foi a transmissão do Antigo Testamento. A transmissão do Novo Testamento já é uma outra área que a gente deixa para um outro momento depois por causa do horário. Mas você percebe que a transmissão do texto bíblico, diante de toda a perseguição que ele já teve, diante de toda a história que passou, é algo que só pode ser realmente sobrenatural. Deus, ele preservou porque é a palavra dele. E a gente pode ter assim uma tranquilidade muito grande que, ao contrário do que muitos dizem, esse não foi um texto mexido pelo ser humano, não foi um texto acrescentado, não foi um texto adulterado, mas é um texto confiável naquilo que a gente está lendo hoje em dia. e isso, nós estamos falando aqui de escrita mesmo, papiro, um negócio direitinho, mas você fica pensando assim, mas Moisés, profeta, como é que eles escreviam e tal? Nós tínhamos a escrita cuneiforme, certo? Que era, como é que era essa escrita? Eles escreviam na argila, a argila endurecia e eles passavam assim informação para frente, a história. Na época de Moisés já se escrevia no papiro também. Uhum. Então, até pela bagagem egípcia que ele teve, é possível que ele tenha escrito algumas coisas aí em papiro, mas possivelmente uma grande maioria escrita em rolos de pergaminho, Viu? que é couro de cabra. Agora, uma pergunta Sim. mais antiga. Como é que eles aprenderam a escrever? Mais antigo eu tenho que perguntar ao Eliezer, porque ele é o mais antigo. E aí eu vou passar para o pastor para nos prestigiar. Faz a pergunta, irmão, né? Como é que eles aprenderam a escrever, né? Curioso, né? Porque Ah, meu Mas amigo. lá não tem, porque nós temos essas perguntas de ouvimento. É uma pergunta interessante. Cada povo antigo tem a sua forma de se expressar. E você vai percebendo que a linguagem ela vai é tendo uma linguagem que permaneceu até hoje, né? você vai tendo aí você tem línguas muito antigas, mas o ser humano ele nunca deixou de se comunicar por meio da linguagem. Você vê isso nas próprias pinturas no pedra. Ele primeiro se comunicava, se expressava com desenho. Depois ele começou a desenvolver símbolos. A escrita hebraica antiga, o chamado proto-hebraico, ele tem muita semelhança com desenhos. Ou seja, as primeiras letras elas tinham semelhanças com objetos do dia a dia. Então a letra, seria a letra inicial do alfabeto hebraico, De civilização, de moralismo, tá? Ele nos ensina o direito que o Rogério sabe, o direito sobre o livre-arbítrio, esse livro que ensina. As leis do homem são fortemente influenciadas pelas leis que estão aqui contidas nesse livro, que são as leis de Deus. Tudo nesse livro aqui. Seu nome, que hoje nós temos diversas maneiras de estudarmos a Bíblia. Aqui o Isaac abriu a Bíblia, só que não foi uma Bíblia essa aqui não, ele abriu no celular. Você pode abrir a Bíblia no seu iPad. Hoje tem diversas maneiras de abrirmos a Bíblia. Tão fácil que está, tão pouco que as pessoas estudam. Mas lá no passado as pessoas estudavam, sabe como? Abrindo um rolo de quê? Você lembra? Pergaminho. Pergaminho era feito de quê? Papiro. Então, o nome, isso aqui significa, vem de biblon, tá? E ele vem de, é de um papel tirado de uma planta do rio Nilo, tá? É de uma planta tirada do rio Nilo. Até hoje eles fazem a Bíblia com ele. Quando nós estivemos lá, nós compramos uns 10... Comprou alguma coisa sobre papiro, Isaac? Eu acho que você só comprou. Não, as pessoas que compravam lá, nós vimos. Até hoje eles usam dessa planta. Tira o papiro dessa planta que consta lá no rio Nilo. Tá? Todos que vão lá usam isso aí. O nome Bíblia foi usado pela primeira vez, por João Crisóstomo. Ele foi o grande reformador
o grande reformador de Constantinopla. Esse livro, ele começa com 5 livros. Os 5 primeiros livros foram escritos por quem? Moisés. Moisés. Tá certo? Que os judeus conhecem como o quê? Como o quê? Ok. Quase. Também. Quase também. Também. Os 5 primeiros livros são conhecidos pelos judeus como o livro da Torá. Torá, lei, né? Mas vocês não erraram quando vocês disseram Pentateuco, que é o livro conhecido pela Igreja Católica. É assim que a Igreja Católica conhece os 5 primeiros livros escritos por Moisés. É o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento, só incluindo os Salmos também, os livros dos profetas, é a Torá. Certo? É a Bíblia dos judeus. É o Pentateuco do católico. Tá? Então, os 5 livros foram escritos por eles. Os Salmos foram escritos por quem? Davi, mais alguns. Azafá, Moisés, o livro de Samuel foi escrito por quem? Samuel. O livro de Ruth, Samuel. O livro de Jeremias, Oséias, Abacuque, Amós, e vai assim por diante, nesse livro. Ok? Ele, na verdade, foi considerado uma biblioteca, porque ele contém quantos livros? 66. 66. Quantos no Velho e quantos no Novo? 39 no Velho. 39 no 27 Velho no Novo. e 27 no Novo. Olha como as coisas estão andando com vocês aqui, hein? Tá, então me diz aí. Quando é que ela foi dividida em capítulos? O ano foi 1250 da nossa era. 1250, ela foi dividida em capítulos pelo cardeal Hugo Sancher, francês, que dividiu essa Bíblia em capítulos. Logo em seguida, essa Bíblia foi dividida em 2 partes: Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento foi quando? 1445, pelo Rabi Natan. 100 anos depois, ela recebeu também o Novo Testamento, foi dividida também por Robert Stevens. Esse era um gráfico que viveu lá em Paris, se converteu ao cristianismo, e essas 2 pessoas fizeram grande diferença para o Evangelho. Eles dividiram a palavra de Deus, que já estava dividido em capítulos, em Velho e Novo Testamento. Em 1947, para provar que o que nós estudamos aqui é realmente a palavra de Deus, lá nas ruínas de Canaã, foram descobertos o quê? O que foi descoberto lá? Manuscritos do Mar Morto. Um acervo que foi conhecido como Manuscritos do Mar Morto. Dentre esse acervo, nós temos um livro que foi colocado lá e o pessoal foi comparar com o que está escrito aqui em nós e bateu pau a pau. Que livro foi esse? O livro de Isaías. Foi encontrado ali. Nada de diferente. Sabe como é que foi encontrado? O pastor estava levando as suas ovelhas para pastorear, e aí uma das ovelhas se perdeu, e ela entrou dentro de uma caverna, e quando o pastor jogou lá, temos o nome dele, foi isso em 1947, quando jogou a pedra, bateu num vaso de barro, e quando ele foi ver esse vaso de barro, abriu, e ali descobriu os pergaminhos ali guardados. Olha, tempos. O livro de Isaías era o livro dele. Quem escreveu a Bíblia? Quando escreveu a Bíblia? E por quantos? Então vamos lá. E quando ela foi escrita? Vamos lá. Quem escreveu a Bíblia? Me digam. Aí pessoal, tem gente que fala assim, foi Tem Deus. vários autores. Foi Deus que escreveu? Não. Vários Não? autores. Foram vários autores? Quantos mais ou menos? Cerca de 40 autores diferentes. Cerca de 40 autores, ou seja, um pouquinho mais de 40 autores, tá certo? E esses autores, como é que eram? Pais, filhos, tudo de uma mesma família? Não. Eles eram homens de profissões diferentes e que viveram em épocas totalmente diferentes. E como é que eles conseguiram dar continuidade à palavra de Deus? Fazer a palavra de Deus uma só. Como é que eles conseguiram? Como é que prova isso? Não foi por eles. A Bíblia tem diversos autores. A Bíblia foi escrita por diversos autores, mas teve um autor intelectual. Foi quem? Prova para mim. Um autor intelectual? Prova para mim.
Então, olha aqui, ó, fácil de gravar. São João 3,16 diz o quê? Bem fácil, né? Que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tá. E sabe o que diz 2 Timóteo 3,16? Toda a escritura é inspirada por Deus. Viu? Quer um segredinho que eu uso aí? Quando é fácil para abrir assim. São João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ok? Vamos chegando. São João 3,16. Em 2 Timóteo 3,16 diz o que, Mário? Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ok. Então aí. E o período? Vamos chegando. E o período que foi escrita a Bíblia? Qual foi o período? Quantos anos? 1.600 anos. Em torno de 1.600 anos foi escrita a palavra de Deus. Por esses 40 pessoas, mais um pouquinho, ao longo desse período todo, e traz toda essa unidade que nós vimos na palavra de Deus. Né? 1.600 anos a Bíblia foi escrita e alguém me diria quando é que foi escrito mais ou menos o Gênesis? Só para a gente saber se foi o Isaac que escreveu e depois o Isaac foi o filho dele que escreveu tal, se foi o avô dele, o pai dele, se foi em 1.600 anos, tá certo? Me diga aí mais ou menos quando é que Gênesis foi escrito. Em torno de que ano? 1445 antes. AC. AC significa o quê? Antes de Cristo. AD significa o quê? Depois de Cristo. Ano Domini, ok? Então 1645 foi escrito o Gênesis. E o Apocalipse foi escrito quando? Agora eu peguei vocês, hein? O Apocalipse foi escrito Foi em torno ano 90, né? 90. Não sei. 90 a 100 antes, depois de Cristo. Exatamente. Entre 90 e 96 depois de Cristo foi escrito ali o livro de Apocalipse. Tá. O Antigo, agora falta a linguagem, né? Foi escrito em que idioma? O Velho Testamento foi escrito em que idioma? Hebraico. E mais o quê? Aramaico. Aramaico, ok. Vamos colocar na ordem? Aramaico e hebraico, pode ser? Ok. Foi traduzida depois, no Velho Testamento, para o grego por 72 sábios judeus, que também chamaram a Bíblia de quê? Septuaginta. O Novo Testamento foi só em? Foi em quê? Grego. O Novo Testamento foi só em grego. Então o Velho Testamento foi em... Rogério está pedindo para repetir. Aramaico e hebraico. Depois traduzido para o grego. Por quantas pessoas? 72 pessoas. Sábios judeus que também fizeram com que a Bíblia fosse chamada de Septuaginta. Tá certo? E o Novo Testamento só foi escrito em grego. Mas é o grego que se fala na Grécia? E aí? Não é o grego moderno atual. Na época eles tinham chamado grego koineu, o grego comum, que era o idioma que as pessoas falavam no dia a dia. Depois aí tinha também o grego clássico, daquelas obras famosas e tudo mais, mas hoje já é uma versão bem mais atual da língua. Exatamente. Ou não, querido? Só retornando. Vamos reparar. São 66 livros. Né? São 66 livros. Mas foram escritos outros livros. Por que foram separados? Opa, olha aqui, Rogério, mexendo aqui, viu? O negócio é complicado. A Bíblia católica é a mesma Bíblia evangélica ou não? É única? É, mas tem alguns Bíblia livros única. que foram... A diferença é que na Bíblia católica nós temos alguns livros a mais. Quais livros? Quantos livros? E quais? Tobias... São 7. Certo? Opa, aqui, ó. Chegou uma querida amiga aí, ó. Enfrentou engarrafamento para estar aqui conosco também, né? Viu? Boa noite. Olha aqui a pergunta. A Bíblia é a mesma, evangélica é a mesma da católica? Claro, é única. Com uma diferença, que a católica tem 7 livros mais. Ruth, tá certo? Perdão, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiásticos, só? Não, tem mais alguns textos que foram incluídos no livro de Esther e no livro de Daniel também, tá certo? Então, a Bíblia é a mesma. Por quê? Porque esses livros entraram na Bíblia Católica, são a mais. E por que eles estão a mais na Bíblia Católica e não estão na nossa Bíblia? Eles são chamados pela Igreja Católica, esses 7 livros, de quê? Deuterocanônicos.
E são chamados pelos cristãos de quê? Apócrifos. Mas por que eles não entraram? Pastor, diga um pouco aí por que eles não entraram. Tiveram algumas razões, né? Esses livros eles foram considerados como sendo parte do cânon da Bíblia, por isso deuterocanônicos, ou seja, que vem depois do cânon, foram aceitos pela igreja num concílio muito posterior, onde aquilo que a gente chama de o cânon da Bíblia já tinha sido definido pelo costume da época, pela praticidade que as pessoas tinham em utilizar esses livros. Grande quantidade do movimento cristão não aceita esses livros como sendo inspirados hoje, porque eles contêm em sua essência alguns ensinos que parecem que contradizem o restante das Escrituras. Então, devido a esses acréscimos ou esses ensinos um tanto quanto duvidosos, e por não serem livros que foram aceitos desde o início do movimento cristão ou do próprio judaísmo, eles não são considerados por todos os cristãos como sendo inspirados. São chamados também livros pseudepígrafos, porque não se sabe ao certo se de fato quem escreveu são os verdadeiros autores. Então, naquela época, a pessoa, quando escrevia um negócio, queria que o pessoal desse importância, ele dava o nome de alguém famoso. Então, eles fazem parte, eles são escritos em uma época onde dentro, principalmente da comunidade judaica, eles consideravam como não tendo um período de revelação. Então eles são escritos após o cativeiro babilônico, na época do domínio dos gregos, num período onde você não tem mais nenhuma revelação profética. Por isso que não há uma aceitação plena desses livros. Olha só, algumas razões que foram apresentadas aqui agora. Só eles não fazerem parte do cânon hebraico do Antigo Testamento já basta. Mas eles também não foram apresentados por Jesus Cristo, também não foram mencionados pelos apóstolos. Pode ser. Boa noite a todos. Boa. O meu irmão, que é o pastor aí, me mandou uma vez eu estava até fazendo umas pesquisas sobre essa questão do cânon, e havia uma questão importante. Um camarada chamado, até achei aqui o lugar que se mandou, chamado Atanásio, que ele era bispo de Alexandria, ele formulou esse cânon por algumas razões. A principal delas, talvez, fosse evitar que outros tipos de escritos, até com conteúdos meio ridículos, ganhassem espaço dentro das comunidades cristãs existentes. Então, você tinha ali, por volta do ano 360, 367, mais ou menos por aí, que esse cânon foi formalizado e aí discutido em 2 encontros, no caso que eles sempre chamavam de famosos concílios, né? Foram 2 ali que acabaram ratificando isso daí. 4 pontos foram importantes. Primeiro, a questão da inspiração do livro, o valor do conteúdo e uma natural aceitação universal daquilo entre as comunidades cristãs espalhadas existentes na época, né? E também a questão da coerência na doutrina e, o mais importante, a autoria. Ou eles deveriam ser dos apóstolos, que apóstolo não é os outros aí que põem o chapéu e faz as coisas, não. Apóstolo era quem foi chamado diretamente por Cristo. Inclusive Paulo, ele fala, eu também sou apóstolo. Porque quem me chamou foi o mesmo que chamou os outros. Então nós até imaginamos que quem substituiu Judas foi Paulo. Entendeu? Então a questão era a autoria. Se não foi um apóstolo, deveria então ter sido pelo menos de algum discípulo próximo de algum dos apóstolos. Então, esses quatro critérios seriam importantes para que os cristãos formulassem então um cânon oficial aceito pelas igrejas espalhadas na região naquela época, enfim. Então, isso foi essa opinião geral dos cristãos da época ganhou um respaldo oficial. Então, isso era para acabar até protegendo. Agora, muitos séculos depois, a igreja já em outro nível, não mais ali do cavalo branco, agora já bem regenerada, então ela teve então de fato
incorporando assim, a questão Mas isso. dos livros apócrifos depois da explosão da própria reforma. Talvez uma forma de afronta, querer ganhar terreno, coisas do tipo, né? Mas é muito A antigo. gente pensa em algum tipo de interesse. O cânon nosso é muito antigo. Entendeu? O que ele contém que não se enquadra? Vários ensinos, eles são um tanto quanto estranhos. Por exemplo, um que parece bem peculiar, que se eu não estou enganado aparece no livro de Tobias, é você exorcizar um espírito maligno com brasas de um certo tipo de peixe. Os restos do peixe. Você tem práticas assim, e você tem vários outros ensinamentos que eles vão sendo apresentados, mas um desses é um que chama bastante atenção, onde num certo episódio ele usa essa prática, e quando você vê o ensino do Novo Testamento, você vê que, na verdade, o poder para expulsar os espíritos malignos vem da pessoa de Cristo e não da fumaça do peixe. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Ela já sabia disso, aqui ela gosta de fazer assim comigo também. Isso aí é danado. Ó, viu? Qual o nome do amigo? Daniel. Daniel, muito obrigado pela participação, viu? Ajudou aí? Respondeu? Rogério? Já que a Andréia fez essas perguntas, essa pergunta, eu quero dizer para você assim, ó, se quiser anotar aí, você pode anotar. No livro de 2 Macabeus, capítulo 12, 42 a 46, fala sobre a oração pelos mortos. Tá? E ela confronta demais, diferencia de Isaías, capítulo 38, versos 18 a 19. No livro de Tito, Tobias, capítulo 5, de 10 a 14, diferencia demais de Mateus 22, verso 30, e de João também 8, 44 e 45, quando eles falam ali de que anjos bons mentem. Tá? Esse pastor falou aí, tem tudo a ver, que órgãos de um peixe posto sobre brasa espantam demônios. Ela diferencia muito de Marcos, capítulo 9, verso 17. Está lá em Tobias também. Tobias, capítulo 6, 5 e 8. Tá? Tobias 6, 5 e 8, já difere de Marcos 9, 17 a 29. Tá certo? E aí também fala das esmolas. Quem dá esmolas fazia o quê? Expiava pecado, né? Isso é do Tobias também. Tobias falou um monte de coisa, né? Capítulo 12, verso 8. Isso diferencia muito de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Serginho, acho que é só importante também um detalhe. Pastores, são livros todos ruins? Não. Não. Isso é bom, são cara. livros que têm um conteúdo histórico muito bacana. Se você quer entender, por exemplo, como é que foi a dominação grega sobre o povo de Israel, o livro de 1 e 2 Macabeus vai explicar isso de uma forma muito positiva. Você tem ali no livro, não sei se entrou aí, o Sirácida, o Eclesiástico, são livros que são muito parecidos também com o livro de Provérbios, uma série de ditos populares, conselhos de sabedoria, que nós não consideramos como sendo inspirado, mas que também possuem as suas verdades e aplicabilidade para o dia a dia. Agora eu vou ter que caminhar para o finalzinho aqui, porque é o horário que já manda. Mas essas informações já foram suficientes, não foram? Sabe que existe uma teoria chamada teoria das ideias de Deus? Da inspiração das ideias. Diz que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas Ele não inspirou as palavras, que as palavras foram dos homens. Aí, eu pergunto a vocês assim, o que são as palavras senão a expressão de um pensamento? O que são as palavras senão a expressão? Você consegue formar ideias sem palavras? Está chamando a gente, não está chamando? Quando a gente se defronta com uma teoria como essa, tem como separar uma coisa da outra? Não tem como separar uma coisa da outra. Por isso, a Bíblia mesmo, sabe o que ela diz? Aí a gente podia ler um pouquinho, o que vocês acham? Dá para ler um pouquinho para a gente terminar? 2 Timóteo, capítulo 3. Vou sempre lembrando a vocês que aqui não é a religião que determina o que a Bíblia ensina. Aqui é a Bíblia que determina o que a religião tem que ensinar, entende? Então não temos muros. Você é muito bem-vindo sempre ao nosso estudo da Bíblia aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17. O Mário pode ler daí. Timóteo fica onde? No Novo ou no Velho Testamento? Novo. Novo Testamento, lá no finalzinho. 2 Timóteo 3, 16.
3,16. 3,16. O Mário acabou de falar aí, ó, um pouco para nós aí. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, Era o para a Mário. repreensão. Pois já não achou ainda, você está lendo? Credo. Beleza. Diga aí, Mário, agora. Toda a escritura com letra maiúscula Uhum. está falando da Bíblia. A Bíblia também é chamada de escritura. Aham. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só. Nos próximos estudos, nós vamos ter os textos bíblicos que eu pedi dando para a Déia. Para ela colocar aqui para nós, a gente vai ler aqui os textos de uma vez, tá bom? Mas como é que o Romário pode provar isso para a gente, que ele acabou de ler? Então, ouçam só que o Romário vai ler para nós, bem rapidinho, Romário. Ezequiel 11, verso 5. Como é que você prova aí que toda a escritura é inspirada? Ezequiel. Daniel, se você for rápido e quiser abrir também, pode abrir. Vamos ler alguns. Leia aí, Romário. 11, 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse: Ó, Fala, assim diz o Senhor. tá bom, Assim- Romário. Caiu sobre mim quem? O Espírito do Senhor. Tá? Neemias, capítulo 9, verso 30, Romário. Neemias 9, verso 30. E agora? Onde é que fica Neemias? Esse é o mais difícil, depois a gente vai para o mais fácil. Leia aí, Romário. No entanto, Hum. pois aturaste por muitos anos. É 8 ou 9? Neemias 9, verso 30. Então é isso mesmo. No entanto, os Isso. aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, Ó, por intermédio dos teus profetas. ó. Viu como é que viu como a Bíblia fala assim, ó, e toda a Bíblia é inspirada? Estou no Velho Testamento, agora um pouquinho no Novo, primeiro, em Atos, capítulo 1, verso 16, chamado. Atos, capítulo 1, verso 16. Está muito devagar aí, irmão. Irmãos, Ah. Vamos anotando aí, Atos 1, verso 16. irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por Para. boca de Davi. Viu? Só a primeira parte, vamos lá de novo. Convinha, Convinha? irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu. Ok, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Antes disso aí, posso fazer outra pergunta, tio? Bom, a gente pode só terminar de ler aqui, depois a gente vai nas perguntas? Hein, tia? Vamos lá. Leia, Romário. 2, 1 Coríntios 2, verso 13. 13. Uhum. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Olha que beleza. Parou, Romário. Olha, quer matar? 1 Pedro, então, Romário, por favor. 2 Pedro, aliás, 1:21. Para a gente ouvir aqui a pergunta da Délia. Essa pergunta vai direcionada para quem? Lisete. Eliezer, para quem? Isaac. E para Tus. Para Tus, olha. Vamos passar essa pergunta para outra. Vamos lá. Vamos lá, lê aí. Porque nunca, Olha que jamais, coisa. qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vixe. Vocês querem o texto para vocês anotarem e levarem para casa? Olha aqui, ó, Mateus capítulo 4, verso 4, Provérbios 35, Provérbios 8, 10 e 11, Salmo 119, Salmo 119, verso 105, diz o quê, hein? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, E luz? para o meu caminho. Quer um bonito que eu acho também? 119, 160. Não, mas você não tem que, eu tive que ler de madrugada, vocês não vão ter que ler. Ei, 160, São Romário. 119, 160. Aí devagar, não tá? 119, 160, Romário. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, Ixi, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. olha que coisa boa, né? Viu? Vamos lá, pergunta? Alguém tem sua ideia? A escrita, quando começou, ela era muito gravada. E tinha esse hábito de passar as informações contadas de boca a boca até que pudesse ser escrito. Por que a gente sabe que nada se perdeu? Pergunta ele aí, ó. E aí, ó? Exato. Eu não sei.
Antes da escrita, como é que era passada as informações? Como é que eram passadas as informações? Né? Boca a boca. E depois vieram as escritas. E aí, pastor? Quando foi criada a escrita? Que ano? Bom, você tem já vários tipos de escritas sendo desenvolvidas já com praticamente o início da humanidade, mas como o Serginho colocou aqui, o texto bíblico começou a ser escrito por volta do ano 1500, 1400 e alguma coisa antes de Cristo. Pastor, como é que eu posso ter certeza que a Bíblia que eu tenho hoje, ela é confiável? Como diria um professor, tem gente que não tem muita coisa para fazer na vida, que resolveu analisar os antigos manuscritos da Bíblia. A Bíblia, por incrível que pareça, é o livro mais bem documentado de toda a história. Para se ter uma ideia, existem algo mais ou menos em torno de 20 mil manuscritos da Bíblia. Das mais variadas datas. O Antigo Testamento tem menos, o Novo Testamento tem bem mais. E aí você tem trabalhos um pouco diferentes em cada área. No Novo Testamento você tem que analisar muito material. Você tem uma ideia, o segundo livro da Antiguidade com mais registros históricos parece que são as obras de Homero. Você tem 500 manuscritos. No Novo Testamento você tem 15 mil. No Antigo você tem cerca mais ou menos de 5 mil manuscritos. No entanto, eles são tremendamente confiáveis. Por quê? Quando um escriba ele copiava o Antigo Testamento, ele passava por um critério muito rigoroso. Primeiro, ele fazia questão de contar quantas letras havia em cada página que ele escrevia, em cada linha. Quando ele conferia, ele passava para a linha seguinte. Assim que ele terminava aquela coluna, ele fazia toda a contagem de novo. Se ele percebesse que o número era diferente, ele apagava e começava todo o trabalho do zero. Houve muita especulação sobre a confiabilidade do Antigo Testamento, porque a cópia mais antiga que você tinha da Bíblia, até o ano de 47, era datada do ano, por volta do ano 300 depois de Cristo. Até que um dia um camarada estava procurando uma ovelha perdida numa caverna na região do Mar Morto, e com medo de entrar na caverna, ele tacou uma pedrinha lá dentro. Eu vi um barulho de vaso quebrando, resolveu tacar outra, e aí chamou um amigo para entrar, porque ele não tinha coragem de entrar sozinho. E eles descobriram lá uma série de vasos, e nesses vasos vários livros da Bíblia. Esses são os chamados manuscritos do Mar Morto. O que eles perceberam estudando esses livros? Eles datavam de anos muito anteriores. Eles chegaram a encontrar um livro do profeta Isaías por volta do ano 200 a.C., que seria algo em torno de 500 anos, pelo menos, mais velho do que o manuscrito mais velho que eles tinham. Quando eles bateram para comparar, eles perceberam que o livro era idêntico. Então, isso ajudou a comprovar que no Antigo Testamento você teve uma transmissão muito fiel do texto bíblico. E que o que a gente tem hoje é uma coisa muito palpável, de que você pode estar tendo a tranquilidade que não foi adulterado com o passar do tempo. E antes, Muita gente fala, né? Como muita gente fala. Existe um livro muito bacana para quem quiser entender um pouco mais sobre esse assunto. Se eu não me engano, até o pastor Ivan Saraiva fez uma série sobre ele, no Está Escrito, chama Merece Confiança no Antigo Testamento. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre como que foi a transmissão do Antigo Testamento. A transmissão do Novo Testamento já é uma outra área que a gente deixa para um outro momento depois por causa do horário. Mas você percebe que a transmissão do texto bíblico, diante de toda a perseguição que ele já teve, diante de toda a história que passou, é algo que só pode ser realmente sobrenatural. Deus, ele preservou porque é a palavra dele. E a gente pode ter assim uma tranquilidade muito grande que, ao contrário do que muitos dizem, esse não foi um texto mexido pelo ser humano, não foi um texto acrescentado, não foi um texto adulterado, mas é um texto confiável naquilo que a gente está lendo hoje em dia. E isso, nós estamos falando aqui de escrita mesmo, papiro, um negócio direitinho, mas você fica pensando assim, mas Moisés, profeta, como é que eles escreviam? Tal? Nós tínhamos a escrita cuneiforme, certo? Que era, como é que era essa escrita? Eles escreviam na argila,
A gente endurecia e eles passavam assim informação para frente, a história. Mas Na sempre época de escrevia. Moisés já Já se escrevia no sim. papiro também. Uhum. Então, até pela bagagem egípcia que ele teve, é possível que ele tenha escrito algumas coisas aí em papiro, mas possivelmente uma grande maioria escrita em rolos de pergaminho, Viu? que é couro de cabra. Agora, uma pergunta Sim. mais antiga. Como é que eles aprenderam a escrever? Mais antigo eu tenho que perguntar ao Eliezer, porque ele é o mais antigo. E aí eu vou passar para o pastor. Para nos prestigiar. Olha a pergunta, irmão, né? Como é que eles aprenderam a escrever, né? Curioso, né? Porque Meu Mas amigo. lá não tem, porque nós temos essas perguntas de ouvimento. É uma pergunta interessante. Cada povo antigo tem a sua forma de se expressar. E você vai percebendo que a linguagem ela vai é tendo. uma linguagem que permaneceu até hoje, né? Você vai tendo aí Você tem línguas muito antigas. Mas o ser humano ele nunca deixou de se comunicar por meio da linguagem. Você vê isso nas próprias pinturas do Pedro. Ele primeiro se comunicava, se expressava com desenho. Depois ele começou a desenvolver símbolos. A escrita hebraica antiga, o chamado proto-hebraico, ele tem muita semelhança com desenhos. Ou seja, as primeiras letras elas tinham semelhanças com objetos do dia a dia. Então a letra seria a letra inicial do alfabeto hebraico.